Fala, meu povo, tudo beleza? Tudo bacana? Sou Pedro Lavoisier, estamos aqui de volta para a nossa segunda aula da nossa disciplina de Sistemas Operacionais para o curso técnico em redes de computadores, ok? Vamos lá? Bom, pessoal, a nossa programação para a nossa aulinha de hoje segue ao nosso cronograma, nós vamos estudar um pouco sobre o núcleo do sistema, função do kernel, gerenciamento de processo, modelo do processo e os contextos sendo de hardware e software, espaço de endereçamento, estado do processo e por aí segue, tá certo? Então essa aí é a nossa programação da nossa aula para que nós possamos entender todo o processo da nossa aula de hoje. Combinado? Vamos nessa? Bom, núcleo do sistema. O que vem a ser o núcleo do sistema? É o componente central do sistema operacional, ok? Serve de ponte entre o aplicativo e o hardware, tá certo? Então eu tenho o meu software, tenho o kernel e tenho o meu hardware. Então o kernel vai ficar no meio aí. Sempre que vocês falarem de núcleo do sistema, eu gostaria que vocês fixassem aí essa imagem no cérebro para que facilite aí a sua compreensão. Okay. Bom, funções do kernel. Gerenciar os recursos do computador e permitir a disponibilidade de outros programas. Sempre que você estiver trabalhando com o seu computador, a função do kernel, do núcleo do sistema, é gerenciar todo e qualquer programa que está sendo executado lá no seu computador, ok? O processador e a memória são dispositivos importantíssimos para essa execução. Eles são de fundamental importância para que isso aconteça de forma tranquila, de forma transparente. Você precisa entender o momento que eles atuam em processo uns com os outros, ok? Então, vamos lá, seguindo. Gerenciamento de processo. Pessoal, de forma bem simples, processo é um programa em execução. Quando se estiver trabalhando em sistemas operacionais, um processo significa todo e qualquer programa em execução. Lógico que esses programas vão passar por alguns estados, que nós vamos já verificar quais estados são esses, tá certo? E esses programas em execução, eles ficam armazenados lá nos registradores. Os registradores, pessoal, são memórias específicas do processador do computador. O processador tem algumas subdivisões e os registradores são as memórias que armazenam esses dados, ok? Então os processos ficam armazenados lá. Modelo de processo. Processo é igual ao ambiente onde se executa um programa, tá certo? O mesmo programa pode produzir resultados diferentes, dependendo do processo no qual ele é executado. Para este tipo de controle, o sistema operacional guarda as informações relacionadas àquele processo, sobre identificação, prioridade, certo? Onde ele vai ser alocado, toda e qualquer informação é armazenado, o sistema operacional possui aí o PCB, que armazena o controle relacionado a cada processo, tá certo? Para que facilite a execução do mesmo, não só na execução, mas bem como sua organização, se dá dessa forma. Ainda no modelo de processo, nós temos o sistema operacional com a sua gerência de processo através das chamadas de sistema. Quando um processo está sendo executado ou irá ser executado, o sistema operacional vai verificar o seu estado e vai chamá-lo para ser executado, ok? E essa execução se dá de várias formas. Nós temos uma execução no contexto de hardware, no contexto de software e no espaço de endereçamento, lá quando nós estivermos trabalhando com memória. Ok? Então vamos entender com tranquilidade esse processo para que fique de forma bem simplificada na sua memória. Combinado? Vamos lá. Contexto de hardware. Constitui-se do conteúdo de registradores. Como eu falei anteriormente, os registradores são memórias específicas lá do processador, certo? Quando o sistema operacional realiza a troca de processo lá na CPU, lá no processador, isso é chamado de mudança de contexto. Ok? Então, quando que eu tenho uma mudança de contexto? Quando o meu sistema vai até o meu processador e executa uma troca de processo. Então, eu tenho aí a minha mudança de contexto. Tá certo? Então, essa mudança de contexto é realizada lá no nosso processador. Combinado? Contexto de software. Tá certo? Para existir o contexto de software lá no sistema, lá no processo, nós temos algumas classificações, tá certo? Tais como a identificação, as cotas e os privilégios. A identificação no que diz a identificação do programa, do processo em si, qual a finalidade, de onde partiu, para onde vai, e nesse tipo de sentido. As cotas relacionadas ao limite de armazenamento ou limite de espaço disponível para cada processo, porque senão fica muito livre e o processo pode utilizar aí o espaço de memória inteiro do computador, então para isso que existem as cotas. E os privilégios, que seria a ordem hierárquica ou da forma que esses processos serão executados, tá certo? Então,
Então, essas aí são as formas no contexto de software para que você possa entender a compreensão no contexto de software de um processo. Ok? Espaço de endereçamento. Quando você ouvir falar em espaço de endereçamento, é uma área lá da memória específica para cada processo, tá certo? Então essa área é reservada para cada programa, então cada programa, quando é executado, quando está em processo, ele é trabalhado em um momento específico, em um espaço específico de disco ou de memória, para que você consiga realizar todo o processo até a conclusão do mesmo, ok? Bom, estado do processo. Tá certo? São 3 tipos dos estados de processo: execução, estado de pronto e estado de espera. Ok? Então você já sabe que o processo é um programa em execução e ele está em execução quando está sendo executado pelo próprio processador. Ok? Aí nós temos o estado de pronto. O processo está pronto e esperando para ser executado pelo processador. Então ele está lá ok, disponível para ser executado pelo processador e realizar lá a sua função. O estado de espera está esperando algum evento externo ou por algum recurso para poder prosseguir com o seu procedimento, tá certo? Então, execução, pronto e espera, são os estados aí de um processo, ok? E esses estados, pessoal, eles passam por algumas mudanças, tá certo? Eles passam por algumas mudanças, ok? Ele tem o estado de pronto, execução, ele está pronto para executar, quando um processo é criado. É colocado em uma lista de processos no estado de pronto. Então é escolhido pelo sistema para ser executado. Aí é onde entra a chamada de sistema. Ok? Uma outra situação é a execução espera. Está em execução e vai para a espera, quando aguarda a conclusão de um evento solicitado. Ok? Quando ele está no estado de espera pronto, ele está em espera e vai para o estado de pronto. Quando a operação solicitada é atendida ou o recurso esperado é concedido. E o estado de execução pronto, o processador passa de execução para o pronto por eventos gerados pelo sistema. Ok? Tudo isso vai ser tratado em sala de aula, no nosso ambiente, com mais tranquilidade, para que você possa compreender melhor com alguns exemplos que nós iremos trabalhar para facilitar a nossa compreensão. Ok? Bom, pessoal, aí nós vamos partir agora para subprocessos e thread, tá certo? Subprocesso ou processo filho são processos criados por outros processos. Então eu abro o meu programinha e a partir daquele programa eu executo uma série de processos que dependem do primeiro, tá certo? Isso é chamado de processo filho ou subprocesso, tá certo? Eu preciso ter bastante atenção quando eu estiver trabalhando com os subprocessos, porque a partir do momento que eu elimino o processo pai, o processo primário, consequentemente os subprocessos vão ser todos eliminados, tá certo? Ele permite dividir a aplicação para trabalhar de forma concorrente, tá certo? Então eles podem trabalhar independentemente, mas o subprocesso precisa sempre do processo pai para que possa ter a sua existência aí na sua execução da sua função, ok? Thread. Pessoal, nós vamos entender thread como processos em paralelo, tá certo? Então, todas as vezes que eu ouvi falar de thread, que são as minhas linhas de controle, eu posso trabalhar com diversos programas abertos simultaneamente no meu computador. Quando eu trabalho dessa forma, eu estou trabalhando com as linhas de controle, eu estou trabalhando com o meu thread, tá certo? E o processador é compartilhado com a thread da mesma forma que os processos, ok? Então, simplificando, o thread são processos em execução de forma paralela. Combinado? Tipos de processo. Nós temos aí alguns tipos de processo, nós iremos classificar alguns, como o CPU bound. O processo passa a maior parte do tempo no estado de execução, quando o processador está executando esse processo. Ele realiza poucas operações de input e output, que é entrada e saída, e é encontrado em aplicações que efetuam muitos cálculos. Então, quando eu estou trabalhando aí com algumas aplicações que exigem um maior volume de processamento de dados, eu vou estar trabalhando nesse tipo de processo, ok? Um segundo exemplo que nós temos aí é input-output bound, que é de entrada e saída. O processo passa a maior parte do tempo no estado de espera. É encontrado em aplicações comerciais com bastante leitura, processamento e gravação. Tá certo? Você também pode encontrar esse tipo de processo em aplicações interativas, aquela que interage aí entre sistema e usuário, ok? Pessoal, para a gente finalizar, nós vamos entender aqui o nosso processo de gerência de memória, que é algo muito importante.
Entenda a gerência de memória, a forma que o computador vai tratar essas memórias, tá certo? Por que eu digo essas memórias? Porque eu tenho as memórias, ou a memória principal e a memória secundária. Sempre que você ouvir o termo memória principal, vamos fazer uma analogia com a memória RAM lá do computador, tá certo? A memória RAM é o espaço de trabalho do computador, onde todo e qualquer programa, quando está em execução, ele é trabalhado ali naquele momento. Tá certo? Ele tem lá a sua gerência, lá as suas cotas, ele tem os seus limites que vão ser executados naquele espaço. Então ele vai ser executado sempre na memória principal, que é uma memória volátil, que só armazena qualquer tipo de informação enquanto o sistema está em execução, quando está sendo ligado. A partir do momento que ele é reiniciado ou desligado, essa memória vai ser completamente limpa, tá certo? As memórias secundárias são as memórias que armazenam de forma fixa, tá certo? A exemplo do HD. É um tipo de memória que você tem disponível no computador para você armazenar os dados que você quer guardar na sua máquina, tá certo? Então, a memória principal é a memória que o programa está em execução naquele momento e a memória secundária são memórias para armazenamento, ok? Bacana? Compreendido? Pessoal, então hoje nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. As dúvidas a gente trata em sala de aula, beleza? Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau.